momentos, porque o mais importante, né, é trabalharmos todos para a unidade e a estabilidade do partido. Mas o senhor é um putativo candidato presidencial. Não, esse problema não se põe. Agora vamos. Estamos há 2 anos ainda do final deste mandato. Qual é a sua opinião sobre esse tempo, uma vez que o senhor, em termos de opinião pública publicadas, tem sido referenciado como presidenciável? Não, o processo de candidaturas não está definido, não está aberto, não faz sentido falar nisso. O mais importante agora é trabalharmos para a unidade, a estabilidade do partido e garantir a vitória em 2027. Ainda é cedo? Juntos, Para a sua candidatura? fortes. Não se fala em candidatura. A comunicação da TPA foi instrumentalizada. A TPA distorceu as declarações do senhor Nandó. O senhor Nandó, o que é que ele diz? Vamos ouvir, temos aqui o áudio impecável do Nandó quando lhe é questionado sobre a vida interna do partido. Vamos ouvir e depois vamos trazer os comentários sobre a fala de Nandó. O mais importante é trabalharmos todos para a unidade e a estabilidade do partido. Mas o senhor é um putativo candidato presidencial. Não, esse problema não se põe. Agora vamos. Estamos há 2 anos ainda do final deste mandato. Qual é a sua opinião sobre esse tempo, uma vez que o senhor, em termos de opinião publicadas, tem sido referenciado como presidenciável? Não, o processo de candidaturas não está definido, não está aberto, não faz sentido falar nisso. O mais importante agora é trabalharmos para a unidade, a estabilidade do partido e garantir a vitória em 2027. Ainda é cedo? Juntos, Para a sua candidatura? fortes. Não se fala em candidatura. Isso é prematuro. Prematuro. Portanto, acabamos de ouvir. Nandó tentam raspar da sua boca, tentam lhe distrair para que ele possa de facto admitir que é um candidato assumido. Ele diz: o mais importante agora é trabalhar para a unidade do partido. Quando ele diz que o mais importante agora é trabalhar para a unidade do partido, admite, porque ele é um membro de peso dentro do MPLA, sabe-se, e não devemos minimizar. Ele diz: devemos trabalhar para a unidade dentro do partido. Então, existe dilaceração, existe cisão dentro do MPLA. Não é uma cisão consumada, em que eu vou para aqui, eu vou para lá, e a partir de hoje existem dois MPLAs. Não. Estava-se quase a chegar a este nível caso não houvesse esse bom entendimento entre os senhores do MPLA, não é? Então, Nandó aqui diz que o partido precisa de unidade. O partido não está unido. Agora aqui fica a interrogação: quem são estes que têm estado a criar eh, esta divisão dentro do partido do MPLA? Nós temos visto comunicados, textos a circularem, a chamarem outros de indisciplinados, por aqui, por ali. Estamos a ver nas eleições da JMPLA eh, os números que saem das urnas não correspondem ao número exato dos congressistas da JMPLA que estiveram lá para eleger. Portanto, este partido precisa de unidade. Precisa de unidade. Precisa de unidade. E perguntam-lhe se ele pode ser candidato. Ele diz: epá, esse problema não se põe. Não se põe agora de ter que declarar se ele é candidato ou não é candidato. Ele diz que não faz sentido falar das candidaturas agora. Ele diz que não faz sentido falar das candidaturas à liderança do MPLA agora, que é prematuro.
quando o Nandô diz que é prematuro, a TPA vai dizer que não, o Nandô, portanto, descartou a possibilidade de ser candidato. Não, não é a verdade. A verdade é que ele diz: não é isso, portanto, esse problema não se põe, não é o momento de se falar disto. Não faz sentido falar disto agora. Ele diz que é prematuro. A palavra é prematuro não significa dizer que ele abdicou, não é? A intenção de candidatar-se. Ele, quando diz que é prematuro, não é o momento de falarmos deste assunto. Portanto, ele admite que pode se candidatar, mas não é o momento. Então, aqueles que não querem ver um Nandô candidato, irão ver um Nandô candidato. Quando chegar o momento que tu queiras, não queiras, que Nandô teve um histórico, não teve um histórico, é a vida democrática dentro deste partido. Muitos não queriam do senhor Trump. Ah, Trump é isto, Trump é aquilo. Até quem tanto subscreve aqui admitia que Trump não era o candidato ideal para dirigir, conduzir os líderes dos Estados Unidos, por tantos escândalos que ele fez, violou certas leis americanas em termos tanto constitucionalmente, andou a nomear juízes de forma muito perigosa, e estão aí, são os juízes que o defenderam. Portanto, neste momento, o senhor Nandó, o senhor Trump, é o senhor América. E portanto, nesse momento, fez, injetou amargura em certas famílias e na vida de tantos americanos que muitos estão a desistir, a abandonar a América para ir viver em outros países. Jornalistas, intelectuais, e não podem imaginar. Por outro lado, existem aqueles que admitirem, "Epá, ele foi eleito, é o nosso presidente, embora que não estão simpáticos com o senhor Trump." Então, isso é que vai acontecer no MPLA. Querermos ou não, que Nandô teve um histórico daqui e da acolá, o Nandô será candidato. Prontos, ponham isso na mente. As múltiplas candidaturas vão ter que ser admitidas, porque vai haver bagar quando eles virem falar deste assunto lá dentro do Congresso deles extraordinário, quando estiverem a debater esse famoso reajuste. Ouvindo José Gama falando na rádio Despertar, José Gama fala disso, não é? Ele diz que até José Eduardo dos Santos, na época de quantas vezes José Eduardo dos Santos atropelou os princípios estatutários do MPLA, violou princípios estatutários do MPLA. Agora se pergunta, João Lourenço vai violar ou João Lourenço vai respeitar? João Lourenço é daqueles que veio com um espírito inovador, um espírito para a sua intenção era democratizar o MPLA, modernizar o MPLA. Agora, aqui começa a vir um vento muito chato. Em todo caso, existem pessoas como o Gino Carneiro, o António Venâncio, poderão surgir outros nomes, vão, sim senhora, se candidatar e depois vamos ver como é que vai ser o desfecho desse congresso. Este congresso interessa bastante, eu recomendo estarem atentos, acompanharem todas notícias que têm sido partilhadas e aqueles que também o Bem-Aja irá partilhar. O que é que há de novo? O que é que está a ser escondido? O que é que ainda não foi desvendado? Já que aqui parte dos convidados não vem novidade nenhuma sobre aquilo que se pretende com esse congresso. José Gama, o que é que está a ser escondido ali? O Clube Capa, do qual é responsável, acabou por avançar uma notícia que o MPLA encomendou um estudo de sondagem sobre determinadas figuras para ver quem poderia ser o candidato. Agora vem essa alteração em que o presidente do MPLA não é candidato natural para as eleições presidenciais. Ou seja, aquilo que estava claro agora baralhou-se ainda mais. Mas há quem tenha um pensamento contrário, que diz que agora, tal como disse o Dr. Rivera, as coisas ficaram um pouquinho mais claras.
Correto. Eu acho que o MPLA agora foi para uma fase que já não está a esconder nada. Não é o MPLA, o presidente, que é de ter uma agenda de poder, uma agenda pessoal que está a colocar acima do partido. Anteriormente, houve uma reunião do Comitê Central na qual o presidente tinha que apresentar o conteúdo das alterações dos estatutos e ele estava a esconder, não queria partilhar com os militantes, quis fazer passar assim sem que eles tivessem conhecimento, mas agora ele já traz, já não usa o termo alteração, está a usar um outro termo, já não dá espaço para debate se o Congresso Extraordinário lhe permite ou não fazer alteração dos estatutos. E na defesa, ele não recorre a nenhum argumento com base neste documento. O que é que ele vai fazer? Traz um argumento histórico a dizer que no Congresso de 2000, no Congresso de 1980, 85, que realizaram também congressos extraordinários e que aí também sempre alteraram os estatutos. O José Eduardo Santos já várias vezes, sim senhora, realizou congressos extraordinários em violação dos estatutos. Já realizou congresso até que ele mexeu no Comitê Central. O presidente João Lourenço já realizou um congresso também em que afastou membro do Comitê Central. E no Congresso Extraordinário não há esta competência. E no congresso anterior ele já tinha blindado esses estatutos quando ele, no artigo que fala da competência do Congresso, se nós olharmos nos estatutos atuais, ele tirou a palavra ordinário, propositadamente, mas deixou extraordinário. Quando a pessoa vai ver as competências do Congresso extraordinário, encontra ali tudo, mas se for ver a do ordinário, não tem, porque ele tirou a palavra ordinário. Mas se formos ver no 75, tudo o que ele está a dizer ali consegue-se subentender que é Congresso ordinário, embora a palavra não está lá, porque é o ordinário que permite a eleição dos membros do Comitê Central. Por isso, eu acho que a tese que o Cangundo levantou não está errada. Não está errada. Todo aquele conteúdo de 75, se lermos bem, é de Congresso ordinário, porque é o ordinário. Hoje é o ordinário que tem todas essas competências. Por isso eu dizia que ele blindou esses estatutos já no Congresso passado. E ele, para debater, não está a dar espaço para se debater aqui nos estatutos. É aquilo que eu dizia. Ele veio está aí no Congresso, na resolução, acho que é resolução isso, no comunicado que o MPLA faz, o argumento que ele traz, que ele até foge desses próprios estatutos. Portanto, o segredo está aí. O segredo desse Congresso está aí. José O Gama, presidente ele está a usar apenas a questão também da independência, porque a independência é o ato que une todos os angolanos, não é angolano que se sinta desaparte ou amparado da independência. Então, usa a independência, mas no fundo a principal questão é o artigo 120. para ser alterado. Por quê? Porque ele quer agora alterar aquilo para lhe permitir ficar no partido. Caso ele não vá conseguir alterar a Constituição para um terceiro mandato, então ele vai ficar no partido. Porque a agenda do presidente é uma agenda de ficar, não é uma agenda de partir, não é uma agenda de se reformar. E ele dá muitos sinais, tanto que na reunião de ontem ele praticamente deu a entender que esta questão do estatuto, que só estavam a se prender na questão dos estatutos da alteração, ele agora está a usar um outro nome. Como é que é? Não é alteração, é Ajuste. Ajustar e alterar. É alterar. Até o próprio estatuto fala em alterar. Os próprios estatutos falam ou melhor, não falam em reajustar. Falam em alterar. Ele vai fazer isso para quê? No fundo, estamos aqui numa demarche de confundir até os próprios militantes. Para não dizer, não estamos a alterar, estamos a fazer reajuste. É uma questão de semântica. É uma questão de semântica. Não deixam de ser modificações Exatamente. do ponto Então, de vista prático. Por que é que precisas ser assim? Se tu és honesto com os teus militantes, por que fazer essa confusão de linguagem para com eles? José Gama, aquele é discurso político, tem que entender dessa perspectiva.
Então não está a ser honesto. Ele Jaime, precisa se Jaime. comunicar com as bases. Não está a ser honesto. Jaime. E isso percebe-se que o presidente está a levar o partido, a impor ao partido uma agenda pessoal. Ele precisa Pessoal, que as exatamente. pessoas aceitem essa agenda dele. Sabem que as pessoas não querem alteração. Quer dizer, o MPLA até pode precisar dessa alteração, até pode ter vantagens. Imaginemos que o MPLA está aí para as eleições e o presidente adoece. Há necessidade de se trocar de candidato. Com atuais estatutos, ele não vai conseguir fazer mudar de candidato, porque o estatuto diz que o líder do partido é automaticamente o presidente da República. Agora, se o Com presidente essa alteração, adoecer e tem- ficar incapacitado, tem o MPLA pode agora indicar uma outra buscar figura. outro candidato, alguém até vai buscar uma figura de consenso, que não seja até um padre ou um pastor, até alguém que não seja do partido. Esse reajuste até não está mal, mas a questão é o contexto e a intenção Por detrás dessas alterações. Quem está a fazer. Ok. Agora, quem provoca isso? Mas Quem provocou isso foi o próprio presidente Sim, mas no Congresso anterior. José Gama, Ele está a fazer algo que ele fez. O anterior formato estava bem. Por isso é que dizia, é isto aqui, estamos diante de uma agenda pessoal do presidente João Lourenço. João Ele está numa fase que está a impor ao partido os seus interesses. Isso não é interesse aqui do partido, não é interesse da nação, é dele próprio. Mas, E é mau, José e é Gama, grave rapidamente quando- responda-me. quando- Rapidamente responda-me. Os militantes do MPLA têm a noção disso, que estão diante de uma agenda pessoal do presidente João Lourenço e não do partido, de uma forma geral? Tem sim, senhora. Veja uma coisa. A TPA passou uma reportagem a instigar o Nandô ao ir entrevistá-lo. Mas o Nandô foi muito inteligente. Ele percebeu que neste momento não precisam perturbar o Presidente da República. Deixem-lhe à vontade. A TPA vai perguntar ao Nandô da candidatura. E o Nandô diz que ainda isso não se impõe. Diz que o mais importante agora é unirmos o partido, a unidade, trabalharmos para 2027. Esse discurso do Nandô é um discurso de candidato. Quando ele diz claro. isso não se impõe agora, quer dizer que ele não quer que a questão da sua candidatura seja motivo de debate agora. Ele faz uma negação temporária. Ele diz agora, mas isso pode servir para depois. Ele, quando diz o mais importante é trabalharmos para a unidade e estabilidade, ele está a mostrar uma postura de unificação. Está a mostrar que para 2027 ele faz parte da agenda. Ok, obrigado, Agora, José quando Gama. a TPA vem dizer que o Nandô desmente, o conteúdo que a TPA passa, ou melhor, os títulos, Aqui houve manipulação. não coaduna com Com aquilo que o Nandô está a dizer. A postura do Nandô é de candidato, mas ele foi muito maduro. Quando ele diz é prematuro ainda debatermos aqui, ele não quer que se debata aqui agora, mas mais à frente vai. Porque o presidente já nas reuniões anteriores combateu-os e expôs que havia uma candidatura que era do Nandô, dizendo que era cedo. E o Nandô respondeu-lhe aqui. Respondeu a TPA. Disse que ainda é prematuro. Ok. É prematuro quer dizer que vamos debater mais à frente. À frente. É um candidato de alguém, de um político, é um discurso de um político maduro. Muito obrigado. Zé,